Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 26 a 32. Quando o iam conduzindo, agarraram um certo Simão Cireneu, que voltava do campo, e puseram a cruz sobre ele para que a levasse após de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Porque eis que virá tempo em que se dirá: ditosas as estéreis, os seios que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram os homens a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? Eram também levados com Jesus outros 2 malfeitores para serem mortos. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 23, de 26 a 32, Teofilacto. Verdade é que ninguém aceitaria, de si, carregar a cruz, porque era tida como infamante. Por esse motivo, puseram-na sobre Simão, obrigando-o a carregar o que os demais recusavam. Com isto cumpriu-se a profecia de Isaías, deste teor, e foi posto o principado sobre seu ombro. Isaías 9,6. Com efeito, o principado de Cristo é a cruz, e, segundo o apóstolo, foi por meio dela que Deus exaltou-se a si mesmo. Filipenses 2, de 8 a 9. Alguns carregam como sinal de distinção um cinto, outros uma mitra. Nosso Senhor, todavia, a cruz. E se examinares com cuidado, verás que Jesus não estabelece seu reino em nós, senão pelo sofrimento. Quem vive a buscar as delícias da vida é inimigo da cruz de Cristo. Ou então, esse deixar o campo simboliza o separar-se do mundo e de suas obras e se pôr no caminho de Jerusalém, isto é, da liberdade celeste. Nosso Senhor nos lega aqui remontado o ensinamento. Quem, a modo de Jesus, for mestre de seus irmãos, deve começar também por carregar a sua cruz e a crucificar a própria carne, por temor de Deus, antes de coagir seus discípulos a fazê-lo. Jesus Cristo era seguido por uma multidão, inclusive de mulheres. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Essas mulheres são também figura da multidão de judeus que haveria de um dia seguir a cruz e abraçar a fé em Jesus Cristo. Elas também representam a alma pecadora, que, quebrantada pela contrição, derrama lágrimas de penitência e segue num encalço do Salvador, aflito pela nossa salvação. As mulheres, essas choravam por compaixão. Contudo, não há que chorar sobre quem se põe voluntariamente a sofrer, senão aplaudir, pelo que as proíbe de chorar. Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim. Ele aconselha as mulheres que estavam a chorar sobre ele a remirarem as calamidades que pesavam sobre suas cabeças e a chorar sobre elas mesmas. Mas chorai sobre vós mesmas. Tempo em que as mães assarão cruelmente os próprios filhos e em que suas entranhas receberão de volta os frutos podres que de lá saíram. Como se dissesse aos judeus: se os romanos contra mim, que sou árvore sempre verde e fecunda, agiram como agiram, que farão contra esse povo que é como um galho seco, privado da seiva vivificante, que nunca produziu fruto algum? Buscando fazer germinar certa noção falsa a respeito de Nosso Senhor, o diabo fez com que alguns malfeitores fossem crucificados junto dele. Eram também levados com Jesus outros 2, que eram malfeitores, para serem mortos.